Você está no podcast Farmacêutica. Então, para você que é da área farmacêutica ou que gosta da nossa área, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o farmacêutico Inácio Luvan e será um prazer compartilhar com você, aqui nesse podcast, histórias de farmacêuticos e farmacêuticas que estão se superando em suas áreas. Eu acho muito valioso saber como que farmacêuticos de sucesso pensam, como que essas pessoas tomam suas decisões, como enxergam os cenários. E foi por isso, para compartilhar essas visões, para que tenhamos o nosso papel farmacêutico cada vez mais forte aqui no Brasil, que eu criei esse canal. Então, eu espero que você aprecie cada episódio, que você pegue vários insights para aplicar na sua vida e desejo que você sempre tenha muito sucesso, muito êxito em tudo que você faz. E uma coisa importante e legal até da gente falar aqui é que esse episódio é um oferecimento da Academia do Farmacêutico, a sua plataforma de educação e networking na farmácia, e que você pode acessar pelo site academiadofarmacêutico.com.br. Então, chegou a hora, bora farmaceuticar! Muito bem, senhoras e senhores, começando agora mais um estudo de caso aqui na nossa Academia do Farmacêutico. E hoje nós estamos aqui recebendo o grande farmacêutico, um amigo, um parceiro de jornada, Wagner Arides Matos, importado diretamente de Ipatinga e que vai trazer para a gente aqui a sua trajetória nesse mundo farmacêutico. Ele que hoje está numa situação bem inusitada aqui para a gente, ele está na Alemanha, na Bayersdorf, hoje ele está na área de qualidade, trabalhando com qualificação e validação. Não é, Wagner? Seja muito bem-vindo, que prazer ter você aqui. Já vou começar te mandando uma bola, hein? Meu amigo, como é que você chegou na farmácia? Conta pra gente. Oi, Inácio. Primeiramente, gostaria de agradecer aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho aí da minha história, da minha carreira, e eu espero, durante o nosso tempo juntos aqui, poder agregar aí valor para quem vem assistir essa entrevista. Espero que seja de bastante proveito para todos. Maravilha, certamente será. Agora me tira essa curiosidade. Como que o Wagner pequenininho foi parar na farmácia? Olha, respondendo aí bem honesto a pergunta, quando chegou aquele momento que eu acho que chega para todo mundo de decidir qual profissão você tem que escolher, porque está chegando a época do vestibular, eu tinha alguma coisa em mente, mas eu não tinha uma certeza absoluta. E eu precisei estabelecer um critério para a decisão. E esse critério, ele foi por afinidade com as matérias, né, que eu vinha, então, estudando. Eu gostava bastante de química e biologia na oportunidade ali, próximo à época de decidir essa profissão, e um pouco ali de matemática e física, e por último ali a área de humanas, né? Mais ou menos nessa ordem. Então, por afinidade, eu peguei ali uma lista de cursos que tinham a ver com essa minha estratégia, e dentre essa lista de cursos, a cidade de Ipatinga ali era uma cidade que não tinha indústrias, eu tinha mais a visibilidade daquela farmácia e drogaria, e farmácias de manipulação, né? Então, de uma certa forma, eu me imaginava lá no futuro trabalhando numa farmácia atendendo clientes, né? Ou, de repente, manipulando medicamentos, ou até mesmo um mix dos dois, aí, uma mistura das duas coisas. Eu me via dessa forma no futuro. Então, esse foi o meu critério, o primeiro critério aí de decisão por afinidade. Que legal. E na hora que você olhou para esse cenário e falou, puxa, farmácia preenche esses quesitos. Você tentou só farmácia ou teve algum outro vestibular que você acabou fazendo ou para teste ou por indecisão? Ou só... Por incrível que pareça, não. Eu tentei só farmácia. Eu me lembro que não passei na primeira tentativa. Eu acabei fazendo 1 ano de cursinho aí, para depois passar numa segunda tentativa no final do ano, e ingressei na Universidade Federal de Ouro Preto aí no começo de 2004. Que incrível! E Wagner, agora é o seguinte, você vai viver aqueles 5 anos, né? Vai viver química orgânica, enfim, aquele filme que passa na nossa cabeça ali de biologia molecular e tal.
chegando na reta final, a gente tinha que, né, sei lá, escolher ali, ou ia para análises clínicas ou para indústria, né? Você citou que onde você morava, em Ipatinga, não tinha indústria, mas você acabou fazendo indústria. Você lembra desse momento que você teve que marcar um X ali, de ir para um ou para outro? Por que que você foi para a indústria? Você se Lembro. recorda dessa época? Lembro sim. Durante o curso, né, você começa a se aprofundar um pouco mais na profissão, no que ela tem a te oferecer. Então, eu fui entendendo ali um pouco, né, de como era o funcionamento da farmácia, farmácia de manipulação, contato com as matérias. Fui entendendo um pouco da parte de análises clínicas e também um pouco da indústria. E você tem os estágios, né, que você precisa fazer. Então, eu fiz aí nessa trajetória um estágio em um banco de leite materno, em um hospital em Ouro Preto, na farmácia hospitalar de um hospital de Ouro Preto. E como eu escolhi a área da indústria, eu acabei me direcionando para a área da indústria porque foi a que me atraiu mais. Você tinha ali o período de 6 meses, os últimos 6 meses do curso, para fazer um estágio um pouco mais estendido numa indústria farmacêutica. Uhum. E aí foi nesse estágio que eu tive assim um aprofundamento maior no que era a indústria farmacêutica e a tomada de decisão de seguir a carreira dentro da indústria farmacêutica. Que Então, legal. baseado nessas informações aí, nessa trajetória dentro Você, você da chegou, universidade. você chegou a emendar esse estágio já no. Foi a primeira empresa que você trabalhou também, ou não? Foi. Aí contando um pouquinho de como eu cheguei, nessa empresa, como que aconteceu o estágio, existe um momento ali que você precisa procurar os estágios, né, as oportunidades. A faculdade ela te dá um suporte, mas ela não te garante um estágio. Ela tenta, ela faz o máximo, e você tem que, de uma certa forma, também correr atrás, se candidatar, enfim, fazer a sua parte. E eu lembro que eu acabei tentando duas situações diferentes, dois estágios diferentes. Em uma indústria farmacêutica que eu tive que fazer uma prova e acabei não passando naquela primeira etapa e evoluindo para uma segunda etapa. E aí surgiu essa segunda oportunidade numa indústria farmacêutica no sul de Minas Gerais, e era para uma área que eu, sinceramente, não conhecia, uma área que a gente não tem muito contato na faculdade, que é essa área de qualificação e validação, e eu não tinha muito o que barganhar, então a minha entrada foi na indústria farmacêutica e para o estágio foi por oportunidade. A porta se abriu, eu tinha aquela porta aberta e eu falei assim, é aqui que eu vou entrar. E acabou dando certo esse segundo estágio, sem escolha de área, era a área que tinha disponível na época, e eu entrei nessa área de qualificação e validação. Eu fico daqui também, eu fico em festa, né? Porque, puxa, já se passaram, sei lá, 15 anos disso. Deve ter mais ou menos uns 15 anos. Você Eu entrei. sempre ficou em qualificação e validação ou você chegou a passar por outros departamentos? Eu tive uma passagem breve para uma área um pouco diferente, na seguinte situação, né? O meu estágio, ele durou aí por volta de 6 meses, eu concluí o estágio, Uhum. e aí vinha um novo desafio, conseguir agora o emprego, porque o estágio também não é a garantia ali do primeiro emprego. É. Então, mais um desafio aí. E quando eu terminei o estágio, não tinha vaga de emprego nessa empresa. E eu acabei voltando para Ouro Preto, porque era época da formatura, né? A festa de formatura ainda não tinha acontecido, então voltei para Ouro Preto e fiquei, se não me engano, 2 semanas até a formatura, estava bem próximo. E aí, por incrível que pareça, acho que 2 ou 3 dias antes da formatura, eu recebi ligação do gerente dessa empresa, falando assim, olha, eu tenho uma vaga aqui, não é para a área de qualificação e validação, onde você fez o seu estágio, mas é na parte de documentação. Né, uma vaga para iniciantes aí, que é seu caso, com pessoas com pouca experiência, mas você, né, a gente já te conhece, você tem um bom perfil, e se você estiver interessado, a vaga é sua, né? Não precisa de entrevista nem nada, a gente já está aqui com tudo pronto, é só você aceitar e voltar. E aí, cara,
Eu também não tinha muita ficha para negociar nesse momento. Então, a primeira porta que se abriu fui eu de novo. Vamos lá e, né, vamos criar bagagem aí, vamos acumular ficha para poder talvez negociar lá na frente. Uhum. E aí eu voltei para essa empresa para trabalhar nessa área de documentação. E aí um fato em 6 meses, 3 ou 4 meses, se eu não me engano, um fato muito curioso aconteceu. Abriu-se uma vaga na qualificação e validação que eu tinha trabalhado anteriormente. E aí, automaticamente, o coordenador falou assim: Ó, eu quero ele de volta na minha equipe, tá fazendo falta, eu preciso de uma pessoa como ele, e me chamou para trabalhar novamente Uhum, na equipe uhum. dele. E como eu gostava da área, porque é uma área que você não tem rotina, você tem que estar sempre se atualizando, correndo atrás de novos conhecimentos, é Aham. desafiadora, tem bastante da parte técnica também. Eu voltei, gostava também bastante da equipe, eu voltei para a área de qualificação e validação, e nela eu estou até hoje, né? Como você falou aí, quase 15 anos de da área de qualidade e mais especificamente aí em qualificação e validação. Puxa, que incrível. Eu estou imaginando aqui, você na sua formatura, você já estava empregado. Já estava empregado. Isso O sabor foi muito melhor. isso deve tirar um caminhão dos ombros, assim, né? Do tipo, porque a formatura costuma ser é um momento de muitas mudanças, mudança de cidade, mudança de ambiente, de pessoas, mas ali você já estava ali, tipo, puxa, com a alma lavada de que deu certo, fechando aquele ciclo, começando um novo empregado. Que incrível, incrível. Foi. Eu confesso que tirou um peso grande das minhas costas, porque eu já conhecia a empresa, eu já conhecia a equipe, e eu estava começando profissionalmente, então facilitaria para mim essa situação e veio na hora certa ali, antes da formatura. Acredito que eu curti muito mais a formatura depois dessa notícia aí. Que legal. E, Wagner, dentro de qualificação e validação, né? Quais são as atribuições, as atividades principais, assim? O que é o... Você trouxe para a gente que exige muita atualização, né? Dinamismo, ou seja, não é algo estático, então o tempo inteiro tem alguma alteração, mas no dia a dia ali, o que a gente tem da farmácia, né? Que a gente viu na faculdade, como é que isso se traduz nesse departamento? A qualificação e validação, ela está dentro do departamento de qualidade, acho que não por coincidência, né? Porque a maioria dos trabalhos relacionados a essa área, eles são trabalhos de avaliação aí de potenciais riscos na qualidade dos produtos, né, dos medicamentos, ou se você está em outro tipo de mercado aí alimentício ou cosmético, né, desses produtos, e, né, fazer estudos e trabalhos para prevenir impactos negativos na qualidade do produto, através aí de estudos de processos, sistemas, equipamentos ou qualquer outro tipo de interferente que a gente possa ter dentro do processo produtivo e que, de uma certa forma, ele pode trazer um impacto para a qualidade desse produto. Então, você estuda muito processo, muito procedimentos de limpeza, muitos os equipamentos que estão envolvidos no processo, sistemas computadorizados, enfim, a gente tem uma série aí digamos, de pilares dentro da qualificação, que o profissional ele precisa, de uma certa forma, ter um conhecimento, às vezes mais básico, às vezes mais aprofundado, para desenvolver esses estudos e chegar lá no final e ter uma conclusão de que está tudo caminhando, né, no sentido correto para que o produto saia lá no final do processo produtivo e chegue no consumidor com a qualidade desejada. Legal. E assim, aí você entra nessa primeira indústria, se depara com esse mundo. Eu te conheço, então assim, você descrevendo a área, eu fui vendo vários pontos de sinergia com você, de coisas que eu já vi em você lá atrás na faculdade, né? Em que momento, assim, Wagner, você realiza que, puxa, entrei numa área que eu quero seguir? Teve algum episódio, assim, alguma coisa que reforçasse isso? Ou você pensou em experimentar outras áreas? Eu não digo que teve um episódio específico,
mas conforme o tempo foi passando e eu fui entendendo cada vez mais a área, a minha interpretação era que seria uma área que eu acho que ela não tem limites assim para o que você pode aprofundar ou para o que você pode expandir, né? Ela é uma área bem dinâmica, digamos assim, né? Ela te tira de qualquer tipo de rotina, ela traz, quando, né, novos processos surgem, ela te traz novos desafios, novas tecnologias surgem, ela te traz novos desafios. Então, ela te exige também um nível de atualização, se manter atualizado, novas legislações, com as novas tecnologias que vão aparecendo, vão surgindo. E eu acho que o meu perfil ele se encaixa um pouco nisso. Assim, eu não sou muito fã de viver uma rotina por um longo período. Eu até, ok, se tiver um período aí que a gente precisa ficar, né, numa determinada rotina, ok. Mas eu acho que a minha própria história aí dentro da indústria farmacêutica mostra um pouco isso. Eu procurei passar por todos os pilares, digamos assim, que a gente tem dentro de qualificação e validação, uns um pouco mais, onde eu aprofundei mais o conhecimento, outros nem tanto, mas eu procurei ter pelo menos um conhecimento básico ali, e uma boa visão geral daquele tema, para poder também me capacitar para o que eu estou fazendo hoje, né? E para poder ter chegado onde eu cheguei hoje. Que maravilha. E agora conta pra gente. Nasceu em Minas, estudou em Minas, está trabalhando em Minas, mas é hora de chegar alguma mudança aí, não é? É, Como que acontece o é, próximo passo? Bom, eu fiquei 3 anos nessa primeira empresa e por uma certa situação da empresa e eu acho também por uma vontade minha de crescimento e de já sentir que era a hora de fazer um movimento diferente, eu decidi tentar uma vaga numa empresa em São Paulo e eu já tinha nesse momento, né, uma certa bagagem e fichas ali para apostar e para negociar. Então, eu fiquei sabendo de uma vaga em uma empresa em São Paulo, estava monitorando o mercado. Eu acho que isso é importante também, a gente entender o que está acontecendo no mercado, qual o movimento que a gente pode fazer. E eu resolvi tentar esse movimento. Então, eu me candidatei para a entrevista nessa empresa, fiz a entrevista e passei. Uhum. E aí foi um primeiro, talvez, grande movimento da minha carreira e da minha vida pessoal também, porque eu saí de um mundo completamente em Minas Gerais, interior de Minas, e me mudei para São Paulo na época, principal capital aí do Brasil, com um Fiat Uno Mille e 3 malas, né, com todas as minhas coisas no porta-mala. Então, foi uma mudança bem radical, mas que me ensinou muito, tanto pessoalmente, por ter contato com outro tipo de cultura ali, quanto também profissionalmente, porque o mercado também e a dinâmica era diferente, né? Então, foi uma experiência muito gratificante também essa mudança. Inclusive, você me ajudou, foi uma das pessoas que me ajudou e na época você já morava em São Paulo, me ajudou a conseguir um apartamento lá para poder me ajeitar, porque não foi fácil no começo. Esse tipo de mudança nunca é fácil, mas tem que encarar, né? Tem que sair da zona de conforto. Que incrível. Dessa trajetória, agora em São Paulo, que assim, tem gente que está ouvindo a gente que é de São Paulo, que nasceu em São Paulo. E quem é de São Paulo acha que é sempre assim, né? Que é normal e tal. Quem veio de fora, meu amigo, é uma cidade diferente. É uma cidade que o contato com outras pessoas tem hora marcada. Em Minas Gerais, você bate na porta da casa da pessoa e fala: Oi, cheguei. Em São Paulo, você tem que combinar. Em São Paulo, às vezes, termina o trabalho, quer encontrar alguém, o pessoal, não, quero enfrentar o trânsito para chegar em casa. Então, é uma cidade diferente. Então, você chega ali. Eu estou imaginando a cena, viu, Wagner? Esse Uno, era um Uno prata, não era? Era o famoso flecha de prata. Com flecha de prata, com 3 malas ali no porta-malas e tal. Então, assim, é uma fase nova, certamente um novo desafio, porque
você estava há 3 anos nos processos e agora o seu conhecimento, eu acho que ele deve ser todo repensado, né? Você deve ter aquela checagem própria ali de o que eu sei é o suficiente, o que eu posso me desenvolver. Eu fico imaginando aqui, depois você me fala se teve isso. E aí você começa a se estabelecer, conhece as ruas, conhece a cidade, conhece os bairros, vai conhecendo a padaria, o mercado, o restaurante, vai fazendo novas amizades, não é? Então conta pra gente um pouquinho dessa jornada aí nesse capítulo São Paulo. Quando você chega num ambiente completamente novo, assim, tem uma fase de adaptação ali importante, né? Você precisa aprender a fazer, às vezes, pequenas coisas, né, coisas não tão relevantes do ponto de vista profissional, mas relevantes para o pessoal ali, que é aprender a se deslocar dentro da cidade, aprender a se comunicar com as pessoas, porque, né, às vezes elas têm uma interpretação diferente de certas situações. Uhum. Então tem essa fase de aprendizado, né, essa curva de aprendizado aí de um ambiente diferente que você está inserido, mas depois de um tempo você se acostuma e aí você começa a ter o potencial aí para desenvolver, né, dentro desse novo ambiente que você está inserido. E a mesma coisa no profissional, você está numa nova empresa, processos, uma nova maneira de trabalhar, e aí começa também um pouco de troca de experiências também, né? O que você traz da sua bagagem anterior, às vezes também agrega valor para aquela empresa, e isso é também o poder de negociação ali na hora de fazer uma tentativa de movimentação nesse sentido, né? Às vezes, as pessoas ficam receosas de tentar uma movimentação porque acham que não está 100% preparado, mas é muito difícil você estar 100% preparado, porque tem uma série de coisas ali que você vai enfrentar que você não sabe ainda o que é. Então, às vezes, você está ali com de 0 a 10 ali com 6, que é o suficiente para conseguir aquela vaga e o que você quer, e aí você tem que ir com aquele 6, entrar e lá dentro, né, na curva de aprendizagem, e você vai buscar os outros 4 aí que tá faltando para poder chegar no 10. Então, acho que foi um pouco isso. Dentro da empresa também, nessa empresa em São Paulo, eu também fiquei 3 anos, né? Foi uma experiência Qual bem que é essa bacana. empresa? A empresa chama Biolab, A Biolab. isso, Biolab Farmacêutica. A primeira, CIMED, e essa segunda, a Biolab. E ali eu aprendi muito também, foi uma experiência enriquecedora, tive contato com outros processos, outras pessoas, maneira diferente de né, visualizar algumas situações. E essa experiência durou 3 anos, como eu disse, e chegou um momento que São Paulo ele tem algumas situações que, né, te tiram um pouco do equilíbrio ali. Então chegou um momento que a logística minha dentro de São Paulo não estava legal. E eu acabei perdendo um pouco do equilíbrio ali entre trabalho e qualidade de vida. E aí eu comecei novamente, aí depois desses 3 anos, uma nova triagem para fazer mais um movimento. E quando eu estava pensando em me movimentar dentro de São Paulo para melhorar minha logística, apareceu uma oportunidade na empresa para voltar para Minas Gerais. E era para um cargo acima do cargo que eu estava, uma boa oportunidade para trabalhar num pilar diferente da área de qualificação e validação, que também era interessante. Então, a gente iniciou uma conversa ali, a parte financeira também a gente acertou, estava legal, e aí eu decidi que, né, era o momento de voltar. E essa oportunidade, ela surgiu para mim, acho que até compartilhando aí com quem possa estar assistindo a entrevista, por conta de ter trabalhado com uma pessoa naquele primeiro momento, naquela empresa, e essa pessoa assumiu um cargo de liderança, e ela me ofereceu a vaga de volta, a vaga novamente, né, na empresa. Ela falou, oh, se você quiser voltar, a gente, né, gostaria de ter você aqui de novo com a gente, então
acho que uma dica que eu posso deixar, né, por onde você passar aí, deixe portas abertas ou pelo menos pessoas que vão abrir portas novamente para você. Então, acho que é uma dica importante. Aconteceu comigo e eu retornei para Pouso Alegre, para essa empresa, para trabalhar. Trabalhei nela mais um ano e eu saí dela por um motivo particular, especial, né? Em toda essa trajetória, Antes de você entrar nesse motivo particular especial, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que esse cargo que você voltou para a CIMED, em Pouso Alegre, exato. será que essa nova função, que teve um aumento salarial, um outro cenário, será que isso teria acontecido no mesmo tempo se você não tivesse passado por São Paulo? Eu acho difícil prever essa situação, mas eu acredito que não, porque eu acho que a bagagem que eu adquiri em São Paulo, ela também me capacitou ela me deu aí condições, né, de poder mostrar, olha, estou preparado para essa nova vaga que apareceu aqui, né, e que a empresa está precisando de um profissional. Então, talvez se eu tivesse lá não teria acontecido, mas é difícil, eu acho difícil prever, assim, né? E sabe uma outra coisa que eu fiquei pensando? Na sua mãe. Mas vamos deixar isso para daqui a pouco. Beleza. Eu quero A gente pode saber, falar um pouco. eu quero saber dela sobre principalmente os capítulos São Paulo e depois o capítulo Alemanha. Mas agora vamos para esse capítulo super especial particular. Vamos lá. Durante toda essa trajetória, né, eu vinha já num relacionamento aí com a minha atual esposa, e quando eu voltei para a CIMED naquela época, a minha esposa também farmacêutica, ela trabalhava em Campinas, uma outra indústria farmacêutica também. E a gente tinha os planos, né, de ficar junto e construir nosso futuro, e a gente pesquisou e entendeu que a melhor decisão era que eu me deslocasse para Campinas e não o oposto, não o contrário, que ela se deslocasse para Pouso Alegre. Então, fui eu de novo juntar minhas fichas para apostar mais uma vez aí em uma oportunidade diferente e fazer esse movimento. Dessa vez, antes do que eu esperava, nos movimentos estão aí normalmente em ciclo de 3 anos, mas essa aconteceu aí de forma um pouco mais acelerada, com um ano apenas que eu tinha retornado, eu acabei apostando numa vaga em uma indústria farmacêutica em Campinas, dessa vez as duas anteriores, né, nacionais, dessa vez uma multinacional, e consegui ali na entrevista, né, ser aprovado, passei para a vaga e me mudei para Campinas, para consolidar aí depois também o meu relacionamento com a minha atual esposa. E tive também uma experiência fantástica aí na Medley. Foi uma empresa que me ensinou muito. Eu aprendi muito da cultura de uma multinacional, como funciona uma multinacional, que tem ali suas diferenças com relação a uma empresa nacional. Não que seja melhor ou pior, mas tem diferenças. É um ambiente novo, diferente também. E foi uma empresa, por ser multinacional, que me estimulou a praticar e correr atrás do meu segundo idioma, aí, que é o inglês. Então, eu apostei bastante no inglês na época, né? Fiz cursos, eu fazia cursos aí 3 vezes por semana, pelo menos, e estava sempre estudando ali no YouTube, nas redes sociais, materiais que tinham ali disponíveis para agregar mais no conteúdo. E foi importantíssimo esse aprendizado também da língua para o movimento que eu fiz depois, né? Eu estava na Medley satisfeito, fazendo planos para o futuro, até porque eu já estava também morando junto com a minha atual esposa, e aí aconteceu um movimento que não fui eu que procurei o movimento, acabou assim surgindo para mim, e eu estava preparado por conta de toda a história, né, que eu contei até aqui,
para essa oportunidade que apareceu, né? Então, em 2018, uma indústria aí de cosméticos, a Baiersdorf, que tem uma planta produtiva no Brasil, em Itatiba, próxima a Campinas, ela estava passando por um projeto de expansão e eles estavam procurando um profissional para atuar na área de qualificação e validação. E eles procuravam uma pessoa que tinha uma visibilidade ali de vários pilares dentro da qualificação e validação, porque era um processo, de uma certa forma, que está se iniciando na indústria cosmética. Ele é muito mais maduro na farmacêutica do que na cosmética, né? Na cosmética, ele ainda precisa amadurecer um pouco, mas está em caminhos, em vias de. E eles procuravam uma pessoa para esse projeto, e eu tinha aí essa bagagem, e eles me encontraram no LinkedIn, a gente começou uma conversa, a proposta era boa, mas eu tive também que negociar ali algumas situações específicas, então eu tinha as minhas fichas ali e as minhas cartas na manga para poder também negociar algumas situações. A gente chegou num acordo aí bom para os dois lados, e fui eu, depois de 3 anos de Medley, para Baiersdorf, para esse projeto de expansão. Que incrível. Ou seja, você saiu do idioma francês e agora veio para o alemão. Mas apesar da Medley, né, a Sanofi, Aham. é uma empresa do grupo Sanofi, ser uma empresa francesa, né, a maioria das vezes que a gente se comunicava com outros sites da empresa, a gente usa essa nomenclatura, a gente acabava, todo mundo usava o inglês, né, todo mundo vai para a sua segunda língua aí. E na Baiersdorf, que é a empresa que eu trabalho atualmente, da mesma forma. Então, eu fui para esse projeto, era um projeto de expansão na época, de uma tecnologia específica da empresa, e o projeto foi muito bem sucedido. Depois que o projeto terminou, eu fui incorporado ao departamento de qualidade. Primeiro eu trabalhei exclusivo para esse projeto, depois eu fui incorporado para o departamento de qualidade para trabalhar para a empresa de modo geral, né, não mais específico para o projeto, com rotina e com pequenos outros projetos que foram aparecendo. Uhum. Até que um belo dia, o pessoal da Alemanha me procurou para conversar por conta de um projeto aqui na Alemanha que tinha suas similaridades com esse projeto que aconteceu no Brasil. E aí eu comecei essa conversa, né? Ela começou com algumas apresentações do trabalho que eu tinha feito, Uhum. e aí, né, fica uma dica também, tem ali o seu material, faça uma espécie de material também que permita um certo marketing pessoal, né, do que você faz, do que você entrega, qual o valor que você agrega, qual o valor que o trabalho que você faz agrega. Porque isso também vai, de uma certa forma, pode, né, de repente, na hora que chegar nas mãos certas aí, te abrir outras portas, e você, né, quanto mais experiência você tem, mais bagagem você tem, com poder aí até de negociação. E aí começou com essas apresentações, essa troca de experiências, e evoluiu para um contrato aí de expatriação de 2 anos, né, para trabalhar no projeto aqui na Alemanha. Agora, tô chegando aqui no local de trabalho. Ao fundo aí você consegue ver a construção da planta na qual eu tô trabalhando. Tem uma caminhada aí logo de manhã, da portaria até os containers que ficam ali no fundo, que funcionam como escritório, enquanto a gente não tem escritório aqui na planta produtiva. E aqui estou eu hoje na Alemanha, trabalhando na mesma área. Quando eu estava no Brasil, né, eu tinha a coordenação da área ali. E aqui não sou coordenador, eu sou uma espécie de parceiro, né, de outras áreas. E eu acho que o que me capacitou também para chegar aqui, de uma certa forma, foi ali a capacidade de se conectar com pessoas e tentar junto ali, respeitando, né, os limites que a gente tem, procurar soluções para os problemas que a gente tem ali no dia a dia de uma empresa, de uma planta produtiva. Problemas, eles aparecem o tempo todo, e a gente tem que
uma certa forma, dialogar ali, extrair informação do maior número de pessoas possíveis, se conectar com as pessoas, entender os processos e buscar soluções. Então, eu acho que eu exerci bem essa parte e é o que eu tenho tentado fazer aqui também. E tem sido um desafio grande, porque quando você muda para um país diferente do seu, igual eu mudei, sem falar a língua nativa, né, a língua local do país, tem um desafio maior aí. Eu achava que a minha mudança para São Paulo tinha sido um desafio grande, para a Alemanha foi aí talvez 3 vezes mais difícil, porque quando você chega nessa situação que eu cheguei, no começo ali é como se fosse uma criança, você tem que aprender a pegar um ônibus novamente, um transporte público, você tem que aprender a comprar no supermercado, a comprar, né, aí na farmácia, coisas básicas, você tem que aprender do zero. Então, é um desafio grande, você não fala a língua local, você tem que às vezes procurar alguém que possa falar o inglês para te ajudar, até você aprender alguma coisinha ali do idioma local, né? Então, foi um desafio grande e também no trabalho, né? A maioria das pessoas que estão comigo lá, elas são alemãs, elas falam o idioma local, mas também falam inglês. A grande maioria também fala inglês. Então, eu consigo me comunicar muito bem com elas e a gente, né, desenvolve os nossos trabalhos em inglês, mas é claro que quando a gente está ali num ambiente, né, mais descontraído ou até em alguns momentos de trabalho mesmo, o idioma usado, às vezes tem uma pessoa que não fala, né, inglês, o idioma às vezes muda para o alemão e eu tenho que me virar ali nos 30 para poder acompanhar. E aí eu tenho estudado bastante para conseguir aprender o quanto antes, o máximo da língua que eu puder. E tem sido uma experiência gratificante, né? Eu tenho uma pós-graduação lá atrás, eu investi, né, no meu conhecimento, investi depois no inglês, e agora estou investindo no alemão e agregando mais aí na minha bagagem. Eu acho que é também uma dica para quem talvez esteja assistindo a entrevista, acho que sempre na nossa carreira a gente tem que, em algum momento, estar investindo em novos conhecimentos. Ele com certeza vai abrir outras portas aí para mim e vai me permitir desenhar talvez um futuro aí com mais possibilidades. Incrível, incrível. Eu estou anotando tanta coisa aqui que dá para a gente fazer um infográfico depois da entrevista. Wagner, me conta uma coisa. Um dos grandes desafios do ser humano é o processo de mudança. Tomar uma decisão e a partir dali mudar. Então, assim, ir para o sul de Minas, puxa, era uma mudança, era o primeiro emprego, mas já era uma mudança, já era um cenário diferente, né? E aí eu fiquei pensando o seguinte, você é de Ipatinga, você passou a sua juventude toda, a infância toda em Ipatinga? Foi. Até os 19 anos eu morei em Ipatinga. Nasci lá e morei até os 19 anos lá. E de lá você foi fazer faculdade de farmácia? De lá me mudei para Ouro Preto para fazer o curso de farmácia e nunca mais voltei para Ipatinga. E nunca mais voltou. Essas transições aí que eu contei ao longo da carreira. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando legal é, de alguma forma, São Paulo foi um test drive, foi um trampolim, porque assim, se você venceu São Paulo, em tese, você já tinha fechado, né, um mapa legal. Agora, vamos para um 3 vezes mais, né? Acho que tudo é um pouco isso, né? Na vida a gente tem que treinar, passar por situações. É lógico que na história que eu contei aqui, eu não contei alguns tropeços, mas eu cheguei a fazer outras entrevistas também nas quais eu não passei, mas elas foram de muito valor para mim porque elas me prepararam para a próxima, né? Então, eu acho que é uma coisa que eu também carrego comigo, me permitir errar, né? Mas aprender com erro. Aprender, fazer de novo, melhorar. E eu acho que isso é parte da evolução humana, tanto no lado pessoal quanto profissional. A gente tem que ter aí uma certa tolerância a alguns erros. É lógico que tem coisas que, né, a gente precisa caprichar e não pode, de repente, errar, mas alguns erros ali a gente, né, tem que se tolerar a cometer, aprender com eles e melhorar. Então, eu venho
fazendo isso desde que eu comecei, né? Acho que lá no começo eu errava mais, agora eu ainda erro com certeza, mas eu estou muito mais preparado do que eu estava no começo por conta de toda essa trajetória, né, que a gente contou um pouco aqui. Que incrível isso. E agora me fala, sua família, no meio de tantas mudanças, lá em, puxa, distante, já estava distante de Campinas para Ipatinga, né? Agora ficou um pouquinho mais longe. Como é que foi isso? Foi apoio? Foi, é isso? É o seu momento? Como que é saudade dessas pessoas que você tanto ama? E, enfim, conduzir isso no dia a dia? A saudade com certeza é grande. A gente nunca consegue ter tudo, né, que a gente quer, assim. Então, para você conseguir algumas coisas, você acaba tendo que abrir mão de outras. O lado profissional acabou me levando aí um pouco para longe da minha família. A minha mãe e meu pai, eles sempre, a minha esposa, sempre me apoiaram. Muitas das minhas decisões também foram conversadas, né, com eles e principalmente com a minha esposa agora nessas últimas movimentações. E eu sempre tive apoio, assim, nunca se opuseram, mas é claro que existe aquele, principalmente para a mãe, eu acho, né, aquele sentimento. Eu lembro claramente quando eu me mudei para São Paulo, a minha mãe ela teve ali seus momentos de grandes preocupações e ela teve que se preparar junto comigo para essa mudança, digamos assim, né? A parte psicológica dela, porque, enfim, existem todos os problemas ali da capital São Paulo e eles, né, infelizmente, os grandes problemas eles estão na mídia aí o tempo todo e aí você acaba ficando com aquela imagem na cabeça e de repente não é, né, tão a ferro e fogo como a gente tem essa imagem na cabeça. Então, teve essa preparação aí da minha mãe junto comigo para essa primeira mudança em São Paulo e para essa segunda grande mudança também, quando eu, né, me mudei para a Alemanha, eu comuniquei que eu estava fazendo esse movimento. A gente teve uma conversa aí também e ela ficou assim, meio balançada, mas é claro que ela entendeu a situação e super me apoiou. E está vindo me visitar esse ano aí, se Deus quiser. Estamos Legal, planejando essa visita. é bom que arrumou um lugar novo para conhecer, né? Exato. Antes da gente começar, eu te perguntei aqui a cidade, você está em Leipzig, Leipzig. Isso, Leipzig. próximo de Berlim, né? Não fica tão longe em Berlim, não. Aqui de trem dá umas 3, 4 horas aí, a gente está em Berlim. Que legal. Agora eu vou te fazer uma pergunta de volta no tempo. Um belo dia, deve ter sido um sábado. Se eu tivesse que apostar as minhas fichas, eu apostaria num sábado. Lá atrás, em 2008, talvez, 2009 no máximo, acho que foi 2008, num sábado qualquer de 2008, o senhor estava, na estirpe, como a gente dizia lá em Minas, com a sua beca, indo lá receber o seu diploma e tal. Eu posso estar enganado, mas deve ter sido na estalagem, né, que era um lugar bonito, lindo lá em Ouro Preto e tal. Então, aquela manhã super especial. E ali, às vezes, passa um certo filme na nossa cabeça, porque tantos momentos bem vividos, tanta superação, né? Tanta gente, puxa vida e tal. E aí eu queria que você agora conseguisse imaginar, Wagner, você e mais os colegas da sua sala ali, talvez uns 40, enfim, uns 30 pelo menos, com certeza, mas talvez uns 40. E naquele momento vocês estavam formalizando a conclusão, né, com muito sucesso daquele ciclo. E aí você sentadinho ali, esperando as coisas acontecerem para receber o seu diploma, olhando para aquela cena hoje, alguns anos depois de tanta coisa que você já passou, de tantas vitórias, mas também de tantos momentos delicados, né? Se pudesse mandar uma mensagem para aquele Wagner naquela manhã de sábado,
que você diria para ele? Cara, eu diria, continua firme aí com o seu planejamento, a sua estratégia, que lá na frente vai valer a pena, você vai ter muito orgulho aí da história que você vai construir, né? E eu acho que se eu pudesse voltar no tempo aí, com a opção de escolher de novo, eu teria escolhido a mesma situação, né, o mesmo curso, a mesma universidade, o mesmo tudo, eu diria, porque eu tenho bastante orgulho dessa história, das pessoas que eu conheci no caminho, das amizades que eu construí e da história que eu tô construindo. Quando eu olho lá para trás, foram grandes aprendizados, grandes lições que moldaram aí o Wagner que existe hoje. Eu preciso melhorar muito ainda, eu tenho consciência disso, né, e busco isso o tempo todo, como profissional, como pessoa, mas eu tenho também muito orgulho de tudo aí que eu construí. Incrível. Olha só, você trouxe para a gente, não tem limites para expandir, monitorar o mercado, um Uno Mille prata e 3 malas no porta-malas. Deixe as portas abertas, ou pelo menos se conecte com pessoas que as portas permaneçam ali abertas. Uma outra ficha incrível. Num dado momento da sua carreira, você estava indo em processos seletivos. Mas em 2 ocasiões, o do primeiro emprego já foi um formato de um convite, porque as pessoas já te conheciam. Então, eu achei incrível, porque normalmente o primeiro emprego é processo seletivo e é difícil, e você vai para a segunda fase, não vai, e você já recebeu um convite, porque fez um estágio, foi bem sucedido, eles conheceram você, conheceram seus valores, sabiam do seu potencial, falaram, olha, abriu uma vaga, não é aquela exata, se eu tivesse uma bola de cristal, eu até lhe prometeria, daqui 4 meses você vai para outra área, mas vem para cá, então aquilo foi um convite, dali monitorando o mercado, outros processos, mas chega um dado momento novamente, Barsdorf, você, pelo seu trabalho, pela sua reputação, pelo seu histórico, você recebe um convite. Eu acho isso incrível. E você trouxe um presente para a gente também, Wagner, quando você citou assim, ó, saiba montar aquilo que você vem fazendo, né? O marketing pessoal, é você ter os seus marcos, os seus dados bem, sabe, na ponta da língua, conseguir mostrar às vezes num gráfico, numa tela, ou até mesmo falando, mas clareza daquilo que você construiu. E você citou o LinkedIn, que é algo que às vezes a gente pode negligenciar, mas veja a importância de uma ferramenta como o LinkedIn atualizada, não é? Porque as pessoas vão, quem vou no LinkedIn, aí eu pego, puxa, é exatamente esse profissional que eu estou buscando, né? Mas não parou por aí. Você ainda trouxe para a gente conexão com as pessoas, que é um dos pilares aqui na Academia do Farmacêutico também. A gente acredita muito na inteligência coletiva. Estar com farmacêuticos como você sobem o nível da nossa régua, né? Então isso é super importante. E uma outra coisa que dá para a gente colocar num quadro, né? Sempre buscar soluções. Você citou isso em 2 ou 3 ocasiões, sempre buscando solução, investindo no seu conhecimento. Uau! Mais um Talvez tenha ficado faltando só uma que eu esqueci de citar aí. Eu acho que as mudanças, elas testemunham um pouco isso, né? Essas grandes mudanças. É a capacidade de ter aí flexibilidade para lidar com diferentes situações. E principalmente quando você está, né, se conectando com outras pessoas, as pessoas vão compartilhar, né, informações com você, praticar um pouco de empatia e ser flexível, não querer impor, né, o que você entende como verdade ali, ou entende como certo, mas também se colocar no lado da pessoa que está te passando a informação, e se você tem alguma divergência, tentar da melhor maneira possível convencê-la de como a gente pode chegar no meio termo ali para poder ser bom para os dois lados e mostrar de uma maneira didática para ela, com exemplos, os benefícios, né, daquelas melhorias e mudanças que a gente pode trazer. Então, acho que essa flexibilidade aí também ela é fundamental
Às vezes, a gente encontra alguns profissionais na área que são bem incisivos e radicais, e você tentar mudar a cultura de uma pessoa, o jeito de uma pessoa ser, de uma maneira muito incisiva, muito radical, eu acho que você acaba criando um certo escudo ali, uma certa proteção, e você sendo flexível, né, praticando essa empatia, eu percebi muito isso ao longo do tempo. Nem sempre eu fui assim, mas eu aprendi a ser assim. As pessoas passam a te procurar ao invés de você precisar procurar as pessoas. Você ajuda aquela pessoa uma, duas vezes, opa, criamos aqui soluções legais juntos nessas duas vezes. Quando ela tiver um problema e uma informação relevante, ela vai lembrar de você que, né, tem a ver com a sua área de atuação, ela vai lembrar de você, ela vai te procurar e seu trabalho vai fluir muito mais, as soluções vão acontecer de uma maneira muito melhor, aí o trabalho em equipe vai decolar, com certeza. Que alegria. Meu caro, muito obrigado. Obrigado por ser meu amigo, obrigado por existir, obrigado por vir neste mundo farmacêutico. A sua história traz para a gente muito aprendizado. Obrigado por compartilhar isso, muita gratidão. Muito sucesso aí nessa Alemanha. Quem sabe, né? Eu não faço igual a sua mãe e dou um jeito de ir visitar você aí também. Opa, tá convidadíssimo. Fazer um brinde farmacêutico em plena Alemanha. Muito obrigado por compartilhar e estar com a gente aqui na academia, meu irmão. Eu espero que da gente ter realizado esse feito aqui hoje, muitas fichas possam ecoar ao longo do tempo e que cada vez mais, né, aqui no Brasil principalmente, seja nítido o valor de um farmacêutico, assim como você nos dá esse exemplo, tá? Muita gratidão por tudo, até breve. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade aí de falar um pouquinho para os colegas farmacêuticos, falar aí para o canal Farmacêutico de Valor, e espero que eu possa agregar alguma coisa aí para o pessoal que vai assistir e ajudar outras pessoas também a construir uma história legal, uma história que eles possam se orgulhar. Muito obrigado. Maravilha. Então, roda a vinheta.